Olá, Simone, boa noite. Olá, João, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos e bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a quem estiver assistindo essa live depois que ela fica salva no IGTV. Só para apresentar primeiramente, a nossa convidada de hoje é a Simone Oliveira. Ela é mestre em gestão de empresas pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, a ULHT. Ela é especialista em gestão pública pela UFAL, a Universidade Federal de Alagoas. Ela é especialista em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, especialista em gestão em unidades de saúde pela Faculdade de Tecnologia Integrada, a FATIM, fez graduação em administração na UFAL e atualmente é professora da Faculdade Raimundo Marinho e do Grau Técnico de Maceió, certo? Isso mesmo. Ela atuou também como coordenadora científica do Encontro Brasileiro de Administração, Acadêmicos em Administração, que é o EBA. De 2014 a 2018, a Simone esteve lá na comissão científica, né, como coordenadora, e foi lá que a gente se conheceu, certo? Pois é, estamos cá nós, 6 anos depois. Exatamente. E aí, justamente por ser da área acadêmica, por ter ficado na coordenação do comitê científico por muito tempo, a gente decidiu que o tema para trazer para essa conversa de hoje seria exatamente esse, de formatação de trabalhos acadêmicos. Isto porque, principalmente quando se está avaliando, quando está no papel de avaliador, quando está no papel de revisor, parecerista, a gente percebe que tem muitos erros que acontecem, né, na formatação de trabalhos acadêmicos, e às vezes o trabalho está muito bom, mas ele não se enquadra no mínimo necessário, que seria o formato daquele evento, daquela revista, daquele local para onde ele está sendo destinado. Então, a gente já começa a live de hoje com essa ressalva, principalmente da importância da formatação correta dos trabalhos acadêmicos. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Simone? Bom, gente, eu não vou me apresentar, o João já disse tudo, mais alguma coisa, né? E hoje eu estou como professora ocupando a cadeira de TCC na Faculdade Raimundo Marinho, mas como o João já falou, já tenho quase 10 anos de experiência em eventos acadêmicos e o que a gente observa bastante que o pessoal tem medo dessa palavra formatação, ABNT, TCC. Então, são siglas que para eles são siglas da depressão, é o que o alunado diz, né, os discentes. Então, iniciando qual é a importância da formatação, eu diria que é super, ultra, mega importante. Por quê? É através da formatação que não vai existir conflitos, é uma determinada padronização, e ainda vai ajudar aos pareceristas, aos pesquisadores, daquela revista, daquela banca, daquele júri, daquele tribunal, quando eles forem fazer uma comparação dessa pesquisa que ele está avaliando com outras do mesmo ramo. Por exemplo, já que a pesquisa aborda a importância da normatização de trabalhos acadêmicos, a gente visa muito a qualidade da produção científica das IEs, ou seja, as instituições de ensino superior, não só nas públicas como nas privadas, porque tem muita gente que acha que só tem o tripé ensino, pesquisa e extensão em universidades públicas, digamos assim, mas as privadas também estão nesse patamar, estão correndo, é tanto que todo ano, quando eles vão correr atrás da recertificação do MEC, da questão de ver as estrelas do curso, tem até aquele guia do estudante, onde cada ano vai lá, que a revista Veja coloca quanto a faculdade recebeu para aquele curso, quanto recebeu de nível geral. Então, tudo isso é um conjunto de padronizações de tudo que a faculdade está dispondo para que o aluno siga, né? Não é porque a faculdade acha bonito ou não. É bonito também, mas a questão tem regras a serem seguidas, visando essa qualidade. Uhum. Então, quando a gente começa a fazer a elaboração de um trabalho, provoca inicialmente no autor aquele brainstorm, né, que a gente utiliza muito em administração, tempestade de ideias, que posteriormente a gente vai ver e vai ver se é realmente necessário uma análise, uma reflexão, uma crítica, uma síntese, e por fim a gente vai aprofundar
as ideias a partir desse determinado objeto de estudo. Porque o que é que acontece? Quando a gente vai elaborar todo e qualquer trabalho acadêmico, tem normas apropriadas para isso. Vai ter que se padronizar o nosso trabalho, o seu TCC, a sua tese, o seu artigo, o que você tenha, de acordo com aquilo que você está propondo. Então, a gente padroniza tudo, os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Muita gente acha que é só a capa, a folha de rosto, o sumário, texto e acabou. Não. Tem uma série de pré-requisitos a serem seguidos. E daí, quando a gente vai observar essas normas, a gente verifica também essas prescrições, né, dos trabalhos acadêmicos e bibliográficos, como monografia, TCC, dissertação, tese, artigo, livro, capítulo de livro, enfim, tudo que a gente for fazer tem padronização, né, de acordo com as normas da ABNT. E, por fim, para encerrar esse primeiro introdução, não só agregar valor à qualidade dos documentos produzidos pela instituição, mas também pelo próprio aluno, porque não é hoje que eu sou um aluno de graduação do curso de Administração de Engenharia e Pedagogia da instituição Y, que amanhã eu não posso pegar aquele meu trabalho, não. Posso sim apresentar em eventos, posso melhorá-lo, às vezes é uma pesquisa que não deu tempo de terminar, que tem várias etapas. Eu melhoro ela, eu ajusto ela e coloco nas normas daquela revista que eu estou querendo publicar, porque daí facilita muito a operação da documentação, diminui o custo e o tempo necessário para que a gente realize e viabilize a importância e o intercâmbio e a recuperação das informações. Porque a gente fala muito de qualidade do trabalho, que fala muito de textos, digamos assim, textos clássicos. Mas a depender do tema que você esteja trabalhando, coisas de 5, 10 anos não é mais tipo atual, tem que ser coisas mais recentes, deve buscar referencial mais novo. Então, realmente, a palavra formatação é a palavra que eu acho que eu já venho usando muito nos últimos 10 anos, mas nos últimos 3, eu estou focando bastante, e os meus alunos até falam que eu sou, digamos assim, muito cri-cri, mas depois quando eu falo para eles o que é o TCC, que eu tento desmistificar, tirar da cabeça deles que é um bicho de 7 cabeças, não é. Até recentemente eu estava falando com os meus alunos do 8º que estão para sair, que é uma palavra de 3 letras, mas que depende muito dele, de organização, de planejamento, que é uma das premissas de administração. Se você não tem organização, se você não se planeja, você não gerencia nada nem ninguém, muito menos você conseguir elaborar o seu trabalho. Exatamente. E aí você falou sobre essa questão, duas falas suas me chamaram mais atenção para debater, que são a primeira em relação a ter formatações específicas para tudo que a gente vai fazer, e é realmente isso. Se a gente vai mandar uma resenha crítica para alguma revista, ela tem uma formatação específica. Se é um artigo de opinião, tem outra formatação. Se é um artigo científico, para 2 revistas, ele pode ter formatações diferentes, porque a gente sabe que tem revistas brasileiras, a maioria das revistas brasileiras ainda aceita a ABNT, mas a maioria delas está vindo com a APA, que é da Associação Americana de Psicologia, que é para tentar internacionalizar a nossa pesquisa. Então, quando se vai submeter ou se vai fazer um trabalho específico para alguma revista, para algum evento, para um TCC que seja um trabalho de conclusão de curso, ou seja, uma monografia, um artigo de especialização, uma dissertação, uma tese, a gente tem que se ater e ter a consciência de que cada um desses exige uma formatação. E essa formatação, ela está disponível. Nenhuma banca, nenhuma revista, nenhum evento vai querer que você envie de toda forma. Porque aí vai ficar complicado, até como você falou, para quem está na banca, para quem está como parecerista ou avaliador, vai ficar extremamente complicado de você comparar um artigo com o outro, se um vier em uma formatação e o outro vier em outra formatação completamente diferente. Os 2 estão bons, mas qual fica? Qual teve o cuidado ou o interesse em ler o edital, em saber o que é que está sendo pedido? E outra questão também que você falou, que vale a ressalva, é justamente essa questão de... A gente fala muito em autores clássicos, no estado da arte, etc. e tal, mas para determinadas áreas, o tempo de 5 anos já é algo que passou. Eu hoje avaliei um artigo do Enampad,
e o referencial teórico estava muito bom, mas infelizmente o tema é um tema super atual. A gente sabe que tem uma crescente nesse tema de estudos, e o mais recente dos autores e das obras que a pessoa citou foi de 2013. 7 anos de diferença de 2013 para cá. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Então a gente não pode ficar só preso nessas caixinhas de que falam os manuais de metodologia, assim como você falou. Mas aí vem uma questão em relação a essas siglas todas que você também falou. Uma delas é a ABNT. E muita gente tem receio, tem medo, tem muita coisa, tem ranço da ABNT. Aí eu gostaria que você dissesse o que é a ABNT, o que é que diz a ABNT, por que a ABNT existe? Bem, a ABNT, os alunos dizem que é 4 letras, 4 pedras, né, no sapato deles, eles falam muito isso. Geralmente, como o curso de administração, algumas faculdades 4 anos, aí eles dizem que, como são 4 iniciais, é uma inicial para cada ano. Na verdade, a ABNT, ela é uma instituição, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, foi fundada em 1940 no Brasil, e ele hoje é o órgão responsável, né, para desenvolver o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Então, tem normas para tudo na ABNT. Quando fala ABNT, todo mundo 99,9% eu tenho certeza que acha que é trabalhos acadêmicos, não é exato, isso? Exato. Dentro da ABNT, tem as NBRs, que cada NBR, digamos assim, uma subseção trata de um assunto. Lá eu tenho normatização para tudo. Desde quando eu vou pintar a parede de um ambiente hospitalar, desde o nível de angulação de uma cadeira de uma cadeira de rodas para uma pessoa passar na rua, o ângulo. A gente anda muito aí na rua, tem descidas para os cadeirantes que parecem mais uma ladeira, coitado. Mas mal sabe, acho que nem os arquitetos, a maioria deve não saber, se for muito mal, que tem normas específicas para isso, questão de dimensões mínimas de porta, e para os trabalhos acadêmicos não é diferente. Então, como a ABNT, ela visa capacitar a comunidade universitária no que tange a padronização dos seus trabalhos. Quando eu falo universitário, não é só aqueles que estão na academia, na graduação nível superior. Eu falo isso por mim, que eu lembro que em 2000 eu estava no primeiro ano do ensino médio, e o meu professor de português, ele era tipo assim, meio louco, assim, que o pessoal chamava ele meio doidão, dizia que ele é professor de português, inclusive. E hoje eu vejo que ele é um cientista político, acompanho ele nas redes sociais. E ele dizia, gente, eu tenho, a partir de agora, os meus trabalhos que vocês vão entregar tem que ser assim. Então, ele colocou como era uma capa, como era uma folha de rosto. Aí era o quê? Anos 2000. Praticamente ninguém tinha celular. Quanto mais acesso digamos assim, à internet. Então, ele ensinou no papel A4, no papel pautado, como fazer com régua, como é que ele queria. E quem não seguisse aquilo dali, ele nem ia nem olhar, quanto mais corrigir. Então, todo mundo começou a cortar a cabeça, e a partir daí foi que eu comecei a escrever. Então, devido a essa exigência dele, aí eu comecei, os demais colegas também, a gente começou a fazer com os demais professores. Então, eles ficaram até surpresos. Nossa, já no ensino médio já estamos, né, nos preparando. E muitos deles ficavam com raiva dos meus colegas, diziam, nossa, para que eu quero isso? Eu não vou entrar na faculdade, não. Para mim, ensino médio é mais que o suficiente. Então, até naquele momento, eu não via muita necessidade. Eu dizia, não, esse professor, ele está querendo encher a gente de trabalho. Mas não. Na verdade, ele estava nos preparando. Eu agradeço muito a ele hoje. Não sei se ele vai ver depois. O professor Ranulfo Paranhos, né? Foi você que começou com isso. E a partir daí, do resto das disciplinas do primeiro ano, segundo e terceiro, a gente seguiu assim. Mesmo sendo à mão, na famosa munheca, como a gente diz. A gente escrevia tudo direitinho, com régua, tudo bem bonitinho, para que pelo menos, se a gente fosse reprovado no trabalho, fosse no conteúdo, mas não na formatação. E daí, quando chega na faculdade, muita gente tem, digamos, o ensino médio ele foi muito precário. Aí chega na universidade, eu digo isso por mim mesma, eu sempre estudei em escola pública, e daí aquele choque de realidade. Os professores chegam, eu quero assim, eu quero assado, eu quero uma resenha para a semana que vem. E a maioria deles, a depender não diz,
não lhe diz como é uma resenha, como você deve fazer, como você vai elaborar. Pegue sem vir e corra atrás. Então, a gente toma esse choque de realidade de forma inicial nas faculdades públicas. Não em todos os cursos, não todos os professores, né? Não vamos desmerecer os nossos mestres. Mas tem deles que realmente a gente inicialmente vê como aluno, como professor, digamos assim, carrasco, mas na verdade é para que a gente realmente deixe de ter o bolo pronto e vá atrás dos ingredientes para fazer o nosso bolo. E cresça, e daí, né? E cresça com fermento, com qualidade, que ele cresça bonitinho, a gente siga direitinho e que realmente tenha um resultado excelente. E quando a gente vai primar pela essa qualidade, aí as universidades buscam isso. Por isso, a maioria delas recomenda as normas da ABNT. E daí, eles, tanto só não para trabalhos acadêmicos, mas também para relatórios, tudo que você for produzir na sua vida acadêmica, desde o dia que você pisar o pé até o dia que você pegar o diploma, é isso que eles visam. E daí eles veem também que quando se impõe uma regra de formatar, então eles estão pensando o quê? Unificar, obedecer uns conceitos para facilitar, não só para o aluno, mas para o professor, deixar o seu legado ali e dizer, não, esse aluno fez um excelente TCC e tudo, vou recomendar. Às vezes ele transforma num artigo, em alguma coisa, tem menção honrosa, tem mérito acadêmico. E daí, digamos assim, é uma satisfação para nós como docentes ver isso, que o aluno se esforçou. Quando ele vê o resultado dando frutos, aí ele vê, nossa, valeu a pena. Porque ele, querendo ou não, ele é obrigado. Então, se você é obrigado, então comece de cedo. Porque às vezes tem alunos que estão no 6º, 7º, 8º período, quando você fala NBR, aí o que é isso? A NBR 6023, tá, aí vão usar de 2008, não sabendo eles que já tem a versão de 2018, que foi alterada, pouca coisa, mas teve final de 2018. Aí quando você chega com uma, ele já vem com outra, e você começa a discutir no sentido de dialogar com ideias, e daí eles veem que você está certo. E daí a gente vai no sentido de orientar mesmo, não é no sentido de punir, é de orientação. Olha, você vai seguir por este caminho, a norma diz que é assim, então você ensina, diz o caminho que ele deve seguir, dá a receita e manda ele fazer. E posteriormente a gente vê se o bolo deu certo ou não. Mas daí realmente, não só para assim, ajudar o aluno, mas também o professor a corrigir, e os pareceristas, e também os futuros colegas de graduação, porque às vezes eu estou no 7º período, mas tem um aluno lá do 5º, 6º que quer fazer um TCC, um artigo, qualquer coisa, como trabalho de conclusão de curso, e gostou do meu tema. Aí vai lá ver um autor interessante, aí ele pega aquele autor que falou sobre gestão participativa, gestão do conhecimento, que foi de 2013, eu estou em 2020, então eu vou ver se esse artigo está tão bom, eu vou verificar se não tem uma atualização desse autor ou de outros, procurar revistas que tenham assunto, o Google Acadêmico está aí, a CAPES está aí, então todo mundo tem acesso à informação, todo mundo, não tem um livro para comprar, mas tem a internet, tem um Google Acadêmico, que tem vários vídeos na internet que lhe mostra como você vai buscar, é super simples, fácil, basta querer, não é colocar impedimentos, eles colocam muito empecilho, muita pedra. Mas eles não fazem autocrítica. Por que o professor quer isso? E por que ele quer dar esse trabalho para a gente? Eles não verificam que tanto é para o próprio bem deles, da instituição e deles como futuros profissionais. Porque mal saem da academia alguns, fazem um TCC de qualquer jeito só para ser, digamos assim, aprovado. Quando chega no trabalho, ganha digamos assim, um up no salário, aumenta de cargo, e quando a gente vai olhar, aí ele faz o chefe dele manda ele fazer um relatório. Quando vai olhar, não tem capa, não tem sumário, a formatação está errada, começa com a fonte Times, termina com a Tarroma, no meio é Arial, começa com fonte 14 e 20, parece mais uma coxa de retalhos, Ctrl+C, Ctrl+V, não teve o cuidado, que às vezes a gente olha muito isso, pela qualidade do trabalho, a lisura, a questão da coerência, da transparência das coisas, e fica parecendo muito desleixo. Então, pra gente que já tem esse olhar, digamos assim, mais com afinco, que a gente já tem essa vivência da academia de revisor, crítico, a gente só, às vezes, no tema, no resumo, às vezes na introdução, algo que lhe prende a atenção,
Então, daí há formas e formas de se falar, mas hoje tem várias. Tem a Vancouver, que é muito utilizada desde 78, lá no Canadá, é mais para a área de saúde. Eu, Saúde, é. particularmente, não gosto delas. Eu também Eu não gosto trabalho da na área de Vancouver. saúde. Não, Eu eu não gosto da trabalho na área Vancouver. da saúde. É, eu trabalho na área da saúde desde 2006. Meu primeiro estágio foi lá, saí, enfim. E quando eu vi alguns médicos, algumas coisas que eles viam, que eu já fui monitora de metodologia científica, então me ajudou bastante. Fui por 2 anos seguidos, né? Então a monitoria me ajudou bastante a ter uma visão mais macro, que eu pensava muito. Esse professor, ele foi tão cri-cri, eu deveria ter tirado 10, ele me deu 9, mas por quê? Quando a gente começa a viver mais na academia, a gente verifica o olhar do outro, o que é que o professor está analisando. E daí eu comecei a fazer autocríticas ao meu próprio trabalho e comecei a melhorar. E então eu não gosto da Vancouver, para falar a verdade. Quando você vai olhar, eu mesma tive algumas dificuldades quando eu fui fazer a minha dissertação, sendo em gestão, mas voltado um pouco para o ambiente da saúde. Tinha vários artigos bons de médicos, de engenheiros, de enfermagem, de assistentes sociais, que tinha um pouco a ver com o meu tema, e quando eu ia nas referências, uma catástrofe. Vancouver. Mas Eu é bom conheço um pouco, ressaltar. mas é péssimo. É bom ressaltar que a gente tem, eu também tenho esse pequeno rancinho da Vancouver, hoje em dia eu sou apaixonado pela APA, mas eu acho que a gente tem essa questão, né, desse mini ranço com a Vancouver, porque a gente vem de uma formação que é em ABNT. E para quem está É, em ABNT, que já se adequou a isso, que já está imerso dentro da ABNT, a APA termina sendo um pouco mais fácil. E aí a gente está falando de 3 tipos. A gente está falando aqui Vancouver, APA e ABNT, porque elas são os 3 principais tipos de formatação para trabalhos acadêmicos nas grandes áreas. Então a gente tem Vancouver principalmente para a área de saúde, a gente tem a ABNT que meio que passeia por todas as áreas, mas principalmente nas áreas de ciências humanas, ciências sociais e engenharias, e a gente tem a APA que está vindo muito fortemente também na área de saúde, mas uma saúde que é muito mais ligada a humanidades, que vai para humanidades e ciências sociais. Então, a APA, que é a Associação Americana de Psicologia, é algo que já vem internacionalizando, então muitas revistas brasileiras estão usando a APA, só para contextualizar para o pessoal que está assistindo. sim. A ABNT é o que a Simone já falou, que é uma Associação Brasileira de Normas e Técnicas, então é brasileiro. Dentro das revistas brasileiras, a maioria vai usar a ABNT. Dentro do universo acadêmico, a maioria vai usar a ABNT, mas lembrando que a ABNT não fica só restrito ao trabalho acadêmico, como a Simone já destacou. Vancouver, ela difere principalmente, e essas 3 elas são parecidas, entre aspas, mas elas diferem principalmente na questão de você referenciar. E é onde vem mais trabalho para os alunos, porque aí eles não podem simplesmente copiar e colar, né? Que muita gente na graduação começa a fazer isso, é uma prática que é criminosa. A gente não pode se apropriar da ideia do outro. Se tem a ideia do outro, a Plágio. gente tem que referenciar. Exatamente, é plágio se a gente se apropria. Mas a gente tem que referenciar. E aí, para a ABNT, a referência é de um tipo. Para a APA, a referência é de outro tipo. Similar à ABNT, mas de outro tipo. Para Vancouver, é outro completamente diferente. Anos-luz de diferença. Exatamente. Enquanto na BNT a gente vai referenciando tudo direitinho, por ordem, de alfabética e de ano e tudo mais, na APA parece, mas as letras já não são mais garrafais, as letras não são em caps lock. A gente consegue utilizar mais nomes de autores, mas de outra forma, e etc e tal. Para Vancouver, não tem isso de sequência de Não, alfabética, numérica, não, é a sequência que aparece não. no texto. Então, se o autor é É. com Z e ele é o primeiro a aparecer, ele é o primeiro a ser citado. Isso cria uma confusão na cabeça de aluno, principalmente de graduação. Até hoje eu ainda fico, aí eu fico pensando, tá, para qual que eu vou seguir, tá certo. Aí para mim ver a luz, para eu incorporar aquelas regras daquela associação de padronização e dizer, não, é a APA, é essa, é assim. E quando gera uma duvidazinha, que é comum, tem do lado o manualzinho, é só você baixar a última Exato. versão e seguir. A gente só vai ter, digamos assim, a expertise com o passar do tempo, que você vai escrevendo tanto, você vai criar o hábito.
E a questão é o hábito. Tem gente que não tem o hábito da escrita. Então, se você, eu falo muito para os meus alunos, para qualquer pessoa, se você lê, tanto você fala bem, quanto você escreve bem, e você tem o poder da crítica. Mas tem gente que não sabe. Ler é uma coisa, compreender é outra totalmente diferente. E ler, eu posso ler aqui um livro e, dependendo da quantidade de páginas, em 2, 3 dias. Agora, a compreensão é outra. Eu leio, se eu não sou muito familiarizada com aquele tema, aí eu paro, vou compreender, vou tentar ver qual é o objetivo geral, qual é o específico daquele trabalho, se foi um ensaio, se é uma pesquisa laboratório, se é um grupo focal. Aí, a partir daí, com essas nuances, eu consigo entender melhor. Mas se eu não tiver esse olhar, eu me perco. Aí li o artigo, para mim, acho ótimo, mas quando você vai ver na essência, na compreensão, não foi bem assim. Exatamente. E sabe, é bom também falar isso, porque também depende, vai criar o hábito, a gente vai criar o hábito a depender da área que a gente vai seguir. Quem é da área de saúde vai terminar escrevendo e lendo muito em Vancouver. E aí vai se habituar a isso. Quem é da área de administração, por exemplo, vai ver muito de APA agora, mas antes estava vendo muito de ABNT, então a gente termina se habituando a isso também. Então, querendo ou não, as pessoas que estão assistindo, depende da sua área. Qual é a sua área? Vá se especializando naquela sua área, vá se habituando a escrever nessa sua área. E aí, já puxando esse gancho, Simone, só para a gente ir para essa questão de quais são os principais tópicos da formatação. O que é que a gente tem de principais tópicos de formatação? De qualquer trabalho? De qualquer trabalho. Pronto, eu vou usar o termo, o que a gente mais utiliza mais assim, na vida acadêmica, que é o artigo científico, né? Tá. Então, primeiro é o resumo. O que eu fiz, em poucas palavras, você vai resumir, dependendo do artigo, ele limita a quantidade de páginas ou de linhas, por isso da importância de ler o edital. Primeiro, edital do evento, ou então a sinopse, o prefácio, as prerrogativas da revista. Se o seu trabalho é em gestão de empresas e você tem uma revista de gestão da inovação, tem a ver? Tem. Mas quando você tem que ler realmente o escopo da revista, que muita gente comete esse erro. Exato. O trabalho é ótimo, maravilhoso, mas o seu de inovação, eu estou falando aqui de biotecnologia. Será que tem a ver o que eu vou abordar ali na frente? Às vezes tem a ver o conteúdo, mas o tema não, porque às vezes não, na maioria das vezes, o que pega primeiro, assim, um revisor é o tema. O tema e o resumo. Se você não escreve um resumo, né? Só fazendo um parênteses aí, é exatamente isso, de ter atenção ao foco e ao escopo. Eu acho, é muito particular isso que eu vou falar agora, mas eu acho que publicar em revista não é o bicho de 7 cabeças que as pessoas acham que é. Eu achei também que era quando eu estava na graduação, mas não é. O problema é que a gente precisa realmente sentar, analisar o que a gente escreveu, se é que a gente já escreveu, e analisar as revistas que existem, porque existem várias revistas, de diversos qualis, ou seja, de diversas categorias do que eles consideram que é a classificação. O seu trabalho ele se encaixa em qual qualis, né? Em qual classificação? Ele está muito, muito bom, ele está bom, ele não está tão bom. Além disso, dentro desse qualis tem várias revistas. Para um pouco, senta, vai olhar o foco e escopo da revista. Toda revista científica diz isso. Eu digo porque muita gente da área de marketing, que é a minha área, tem revistas que aceitam marketing. Mas algumas aceitam marketing que é gerencialista, que é funcionalista, que é o marketing de estratégia, que é o marketing de empresa, que é o marketing isso. E aí tem gente que tem um trabalho que é o marketing de comportamento do consumidor, que é outra linha completamente diferente. E submete para aquela revista achando que vai ser aprovado, às vezes o tema é ótimo e leva um bombardeio porque não é adequado para aquela revista. É bem isso que você está falando. Às vezes você tem uma revista que é de biotecnologia e você vem com conteúdo de inovação, você acha que ele é adequado porque você não viu o foco e escopo da revista, não viu as edições anteriores para ver se a revista publica sobre aquilo. Às vezes você está fazendo um trabalho muito bom de revisão sistemática ou de bibliometria, mas aquela revista não aceita nem revisão sistemática nem bibliometria. Então é isso que a Simone está falando, de você olhar, antes de tudo, antes de começar qualquer coisa,
olhe o edital, olhe a revista, lá no foco e escopo da revista, diretrizes para autores, olhem isso, porque não é difícil, mas é preciso que você se esforce. Porque também não vem de graça, né? Não cai dos céus. Acabei meu TCC agora, quero publicar e já tenho. Não, é assim não, porque se fosse assim, eu já estava craque nisso, não é assim. A questão também é o tempo, tem gente que fala, eu não tenho tempo. A questão não é o tempo, qual é a qualidade deste tempo? Eu só tenho 1 hora por dia, eu tenho 2 horas de almoço, eu vou tirar 1 hora e meia para fazer isso. Porque muitos alunos, até nós profissionais mesmo, dizemos eu não tenho tempo para isso. Às vezes, quando é algo que a gente quer, precisa, a gente arruma. Uhum. E quando a gente só tem um pouco, a gente abre mão de outras coisas que não são relevantes para mim no momento e começa a fazer. Porque não adianta você varar noites pegando a sua tese de doutorado de 300 páginas, fazendo um resumo de 20, 30, 40 páginas para um artigo, se você viu que, tipo, às vezes o prazo de submissão já passou, está muito próximo. Às vezes, o próprio evento, aquela própria revista tem formatação própria. Às vezes, meu trabalho em gestão empresarial, gestão de saúde, na área hospitalar, ou de clínicas. Mas quando eu vou olhar, eu só vou ter 10 dias, 15 dias para fazer. Será que eu consigo fazer um resumo de 300 páginas da minha tese em 10, 20, 30? Nesse formato que esta revista, que este evento quer? Pronto. Faça essas primeiras perguntas. Se a resposta for sim, você segue. Se não, você vai ver se aquele evento está na primeira, segunda edição, geralmente vai ter a terceira, a quarta e quinta, você no próximo, você se antecipa, faz com cuidado, com uma certa antecedência, e vai buscar uma outra revista, um outro evento que tenha algum tema, algum foco que você vai conseguir colocar. Vai naquela história do planejamento, né, que você falou. Tudo é questão do planejamento. Eu falo tudo para mim, por isso que em administração, a primeira palavra é P de planejamento. Né? Do PDCA, do planejamento estratégico, tudo é o P. Se eu não me planejo, eu não tenho tempo para nada nem para ninguém. É o que eu digo para todo mundo. Se você não planeja, você não se organiza no seu tempo, você não gerencia nem nada, nem ninguém. E um outro tópico importantíssimo é a introdução. Aí, geralmente, a gente tem qual é o problema da minha pesquisa? Aí eu vou colocar na minha introdução. Já na revisão, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. O que já foi lido, o que já foi falado, o que já foi escrito sobre este assunto que eu também quero falar? É relevante? É atual? É relevante. Ah, eu estou falando de gestão de clínicas, ok. Viu agora a Covid, né? Inédito para todo mundo. Ah, eu posso pegar agora, dentro da minha revisão de literatura, pegar o gancho do Covid, ver como as clínicas e hospitais estão se gerenciando, e vou colocar um tópico sobre isso, porque daí ia ficar, digamos, muito simples, mas como eu peguei esse gancho da Covid, eu vou estar dando um up no meu artigo. Aí a metodologia, eu falo muito que é o gargalo, mas na verdade os alunos acham, mas na verdade não. Eu acredito que primeiro seja o tema e o problema, porque com isso você tem meio caminho andado, você sabe que rumo seguir. Eu falo muito para todo mundo. Pense você numa floresta. A floresta tá ali, floresta brasileira. A flora. Você tem 3 milhões de espécies. Você não tem tempo para falar das 3 milhões. Você entra nessa floresta, aí você vai, escolhe uma árvore, né? A floresta é o tema, aí você dá um foco com o problema, com os objetivos, e escolhe aquela árvore para o Brasil. Aí você consegue se inscrever para o Brasil. Onde ela nasce, onde ela cresce, qual a pigmentação que ela dá, como nasceu, por isso que o nome do Brasil é Brasil, por conta do pau-brasil, ela dá cor avermelhada, ela atinge até tantos metros, as folhas são verdes, são roxas, são amarelas, o solo precisa ser assim, só dá na região norte por conta do clima, então você consegue, você já está afunilando, é o que a gente diz muito para o aluno, ele vem muito com a ideia da floresta, sem saber que, certo, entre na floresta, entrou, ok, agora escolha a sua árvore. Aí você se agarre com a sua árvore, faça dela, digamos assim, o seu barquinho, e pegue ela e você coma ela, viva ela, respire ela, porque ela é que vai lhe dar o resultado final. Aí quando a gente pula para o resultado, o que eu descobri com esse trabalho? Depois, a gente coloca lá tudo. Eu descobri que o pau-brasil é assim, assado, está em extinção, por conta que em determinado período, de janeiro a dezembro, teve um desmatamento muito grande em relação ao passado.
Então, isso é dados. Isso você pegou de alguma fonte. Algum autor disse que até o ano passado, digamos assim, novembro, dezembro, estava ok. Mas agora, devido às cheias, queimadas diminuiu, aumentou, enfim. A partir daí, você vai buscar referencial teórico que lhe base e você também tem que ter sua análise crítica. Não é porque o autor João, a autora Simone, a autora Joana, Francisca, Morena, seja lá quem for, disse isso, ela pode ter dito isso naquele momento que ela viveu, há 1 ano, 2 Exato. meses, 3 meses, mas hoje é totalmente diferente. Totalmente diferente. Por isso que a gente fala muito revisão de literatura. Eu vou ver se eu tenho algum referencial teórico atual que ele vai me ajudar ou não a fechar aquele resultado. Que se não der tempo de você, digamos assim, expandir o seu estudo, nas discussões você coloca aqui, no atual momento aconteceu isso, devido ao tempo, fica uma ideia para que a gente aprimore esse trabalho, fazendo uma pesquisa assim assada em tal tempo, com tais pessoas, enfim, de forma de aprimorar, de maximizar esse resultado. E por fim, que a gente fala muito, já que a gente trata muito, é dos agradecimentos, né? Quem me ajudou? Às vezes é um artigo que você teve um bolsa da CAPES, você coloca lá, agradeço a CAPES, tal, linha de pesquisa XYZ que me ajudou. Esse trabalho foi um resumo, um recorte da minha dissertação, da minha tese, então agradeço a CAPES que me financiou, ou agradeço a faculdade que me ajudou. Enfim, você vai agradecer a alguém, exatamente, CNPq, enfim, qualquer instituição de fomento que aqui em Alagoas a gente tem esqueci agora. FAPEAL. Sim, então, cada estado tem uns casos. A própria universidade também tem grupos de pesquisa. Eu desde cedo comecei a ter essa visão. Eu sempre dizia, nunca quero ser professora, porque eu via o que os meus professores passavam com os meus colegas de sala. Modéstia à parte, sempre fui boa aluna, fazia o máximo que eu podia para não ficar em recuperação essas coisas, mas eu vi o quanto era, digamos assim, sacrificante, doloroso às vezes ser professor. Mas às vezes eu via que ele ia além da sala de aula. Quando você vai, a gente diz muito para o aluno, absorva da gente. Se você não diz o que você quer, para a gente tudo ok. Quem cala, é o famoso quem cala consente. Levante a mão, pergunte, às vezes tem vergonha, tem receio. Aí no final da aula, professor, olha, eu não quis levantar a mão por tal motivo. A senhora pode me ajudar, ou senhor, nesse quesito? Eu não consegui desenvolver. E dali você só dá uma analisada, às vezes com aprofundamento ou não, e diz, olha, você está errando aqui, nesse sentido. Às vezes é só uma pergunta que você faz, liga aquela luzinha, ele diz, eita, eu tenho que seguir esse caminho. Porque às vezes eles ficam numa bifurcação, que ele não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Aí às vezes aquele comentário que você faz, alguma coisa, ele acende uma luzinha e diz, não, eu tenho que ir por aqui, porque esse é o caminho que eu quero chegar. E o que mais o último tópico de um artigo, ou seja, qualquer trabalho acadêmico, é as referências. Que fontes eu usei para contribuir com o meu trabalho? É o que peca muito. Às vezes eu referencio 30 autores ao longo do meu artigo, da minha tese, de qualquer trabalho acadêmico. Mas quando eu vou para referência, eu gostei muito do João, Comportamento Consumidor. Aqui no trabalho diz que foi em 2015 esse trabalho dele, quando eu vou olhar nas referências que eu não quero usar o termo APUD, citação da citação. Uhum. Eu quero ir na fonte primária. Aí eu quero ler, compreender, porque ele se utilizou ele teve aquela linha de pensamento. E eu não acho. Aí o que é que às vezes a gente acha como um revisor? Ou que ele esqueceu, ou que foi uma coxinha de retalho, que por algum descuido dele deixou passar e justamente para aquele revisor era uma referência muito importante, não tem, você consegue, digamos assim, perder pontos preciosos, que às vezes é o detalhe que faz com que o seu trabalho não seja tão bem avaliado, às vezes bem avaliado, mas por 1/10, 2/10 você fica eliminado, a depender, porque cada ano que passa, dependendo da revista, do evento, vai ficando mais acirrado. Então são pormenores que você não consegue passar para as demais fases. Sabe que isso casa muito com a live que eu fiz sábado sobre projetos. Projetos de dissertação e projeto de tese. E aí é justamente isso, são os detalhes. Até agora o que a gente falou, ele casa muito com aquela situação, porque o que vai diferenciar um bom projeto de um projeto mediano ou ruim é justamente isso, é o cuidado que a pessoa tem com os detalhes. A pessoa leu o edital? Leu.
vamos supor agora, vou usar como exemplo esse pré-projeto. O pré-projeto, ele diz que tem que ter no máximo 8 páginas. Coloque na cabeça que você tem que ter nessas 8 páginas a capa, se é que é exigida, se não é exigida, mas pelo menos você tem que ter o título. Você tem que escrever sobre, fazer uma introdução sobre o que você quer falar, e nessa introdução tem que constar tudo isso que você já falou aqui, que é qual o objetivo da sua pesquisa, o que é que você busca com essa sua pesquisa, mostrar a problemática. Depois disso, você vai ter que fazer uma revisão da literatura. Também concordo muito com o que você falou em relação à revisão de literatura, é uma revisão da literatura. Você vai trazer aqueles autores, ou a gente chama também de referencial teórico, mas você vai trazer aqueles autores na sua perspectiva. Os autores são, sei lá, de 1970, vamos dizer que seja de 1970. Você trouxe alguém de 1970 para tentar contextualizar com os dias atuais. Mas você tem que dizer que aquele autor foi de 1970 e que aquilo que ele falou pode ser atual, mas ele não é mais atual. Aquela questão também, 5 anos para cá já não é mais tão tipo, de mais de 5 anos já está um pouco defasado, a depender principalmente da área. Então é fazer essa revisão de imersão mesmo, de você ir atrás. Adorei essa questão da floresta, porque é realmente isso. A pessoa tem um tema, é uma floresta, tem várias coisas para serem abordadas naquele tema. Você tem que encontrar a árvore que você quer estudar, se agarrar naquela árvore, olhar aquela árvore de cabeça, da folha lá de cima até a raiz da árvore. Você tem que ir atrás de quem é que está sustentando aquela árvore. Essa é a revisão, basicamente. É a fundamentação teórica, quem está sustentando aquela árvore. E a partir daquela sustentação, você vai vendo quais são as possibilidades de caminho. O que é que tem ali no caule? E os galhos que tem ali. Onde é que tem uma folha que está nascendo? Essa folha nova, daí ela é o meu problema de pesquisa, ela pode ser alguém que já é uma folha lá, um galho que é bem, enfim, repleto de folhas. Será que essa pessoa já indicou que um outro galho está nascendo? Enfim, eu adorei essa questão da árvore, e eu acho que é justamente isso, é se pegar nos detalhes. Tudo é questão do detalhe. Quem utilizou esse termo que eu uso até hoje foi a professora de metodologia no mestrado. Ela utilizou, então, para a gente que estava ali, para mim não, que já tem um pouco da vivência, que eu sempre desde o princípio, assim, segundo ano da faculdade, eu já estava envolvida com pesquisa, nos grupos de pesquisa, mas para quem não tinha vivência, os meus colegas, né, que já tinham assim, uma certa idade, fazia tempo que tinha terminado a graduação, etc., então, eles começaram a ter as ideias, por aí, realmente é verdade. Quando a gente vai com essa, digamos assim, essa fantasia, digamos, entre na floresta, escolha a sua árvore, pronto. Aí eles começaram a, digamos assim, a ter ideias. Uhum. Mas quando a gente fala também de artigo, assim, de referencial, eu falo, muita gente fala muito dos artigos, porque tem um de revisão, né? E tem os originais, que muitos deles se dizem que é a mesma coisa, mas não é. É a NBR 6022, né, da ABNT, que existe 2 tipos, a do revisão original. De revisão, o nome já diz, né? É parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. Eu vou falar da Covid, que é o tema muito agora, gestão, como é que os hospitais estão lidando com isso, questão de leito, etc. Eu pego tudo que foi dito de Covid até o momento, vou fazer a revisão disso que eu colhi, e vou colocar ali as ideias daqueles autores. Se eu quiser, a depender da maturidade do autor, ele coloca o seu ponto de visão. Porque, às vezes, aqueles artigos foram escritos por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, pessoas que estão na linha de frente, mas a gente, por ser administrador, áreas afins, tem uma outra visão na parte de gestão, de como está sendo a gestão de leito, que aí entra a gestão. Por isso que eu falo que a ADM está toda em qualquer lugar. Quando a gente vai ver a gestão do leito, eu tenho 90% da capacidade já está, agora 95%. O que é que está fazendo com que está aumentando esse índice de ocupação desses leitos? É porque o governo abriu agora. Não é porque o povo não está usando máscara. Então a gente começa a fazer perguntas porque aquele índice está aumentando ou diminuindo. Infelizmente, o nosso país ainda está, digamos, é o epicentro hoje e a curva não desceu, ainda continua em alta, mas quais são os motivos, quais são as hipóteses, quais são as possíveis causas de que a curva ainda continua crescendo? Então, daí cabe aos gestores, né, governantes e seus pares, de estar verificando
possibilidade de estar gerenciando isso da melhor forma. E tem também o original, que realmente é aquele que os pesquisadores querem aumentar a autoridade no meio científico, né? Porque é aquela publicação que apresenta temas ou abordagens originais, seu. É seu original, às vezes é um resumo, um recorte da sua tese, do ensaio que você esteja fazendo, você vai, coloca nas formatações daquela revista ou daquele evento, para poder você disseminar com seus pares ou qualquer pessoa que tenha interesse, daí você consiga publicá-lo. Mas realmente é complicado. Às vezes, até hoje, quando eu prefiro, vou no edital, olho, porque muita gente acha, por exemplo, o EBA, que eu fiquei durante 5 anos na coordenação científica, tem muita gente que pegava um artigo de 1 ano, digamos, em gestão de pessoas. Aí ele era em 21º, porque só era aprovado os 20 primeiros. Aí ele acha que porque o dele ficou muito acirrado com o 20º, eu vou pegar ele, deixar do jeito que ele está, vou no ano que vem. Mas ele tem que ver o edital, porque às vezes aquela área temática não terá mais no outro ano. Exato. Porque o que acontece? A gente limita muito a questão do tema de acordo com o tema do evento. Eu estou falando esse ano de a gestão 4.0. Vou falar da inovação, da gestão, revolução industrial, e aquele gestão de pessoas que tinha no ano passado, não vou querer colocar nesse ano. Vou querer colocar inovação tecnológica, vou querer colocar, enfim, biotecnologia. Ou até por mais que seja gestão de pessoas ainda, mas o tema, talvez outros artigos sobre o tema do evento vão ser mais importantes e ter uma pontuação maior, e aquela pessoa vai terminar, entre aspas, sambando novamente, porque não consegue uma pontuação boa, não adequou, não olhou, né, isso, né? Às vezes eles, digamos assim, eles vão muito com temas batidos, tipo, vou analisar o clima organizacional. Eu trabalho numa empresa, não gosto do clima, não gosto do meu chefe, não gosto daquilo, fiz um artigo, peguei e tal, eu acho, na visão deles é um artigo, quando a gente vai olhar, nem sequer, a gente nem classifica, né? Para falar a verdade, tem horas que a gente ri, mas é de nervoso, no sentido de que até que ponto este aluno desta faculdade, ele está tendo um olhar crítico. Porque ele acha que é um artigo, que acha que qualquer coisa que você produz, todo mundo acha que é artigo. Não é assim. Então, às vezes ele vai... É porque, infelizmente, a gente só tem 1 hora. E eu já estava olhando que a gente está quase. Então, vamos pegar esse gancho sobre eventos, sobre o seu tempo de coordenação científica no EBA, que é o Encontro Brasileiro de Administração e Acadêmicos em Administração, só para reforçar quem não souber. E aí, vamos falar um pouco sobre essa questão de formatação de trabalho para evento e como funciona, eu estou condensando aqui uns temas, e como funciona o processo de seleção de trabalhos para eventos. Como é que acontece isso aí? Como é que aumenta a chance de ter um trabalho aprovado? Primeiro, organização e planejamento. Eu tenho que ver o meu trabalho e o tema do evento. Tá? Eu tenho que ver o tema do evento, que às vezes toda a formatação, o viés, todo o painel, tudo do evento é voltado com aquela temática. Uhum. Aí eu vou analisar. Ele se enquadra, ok. Vou pegar o edital, vou ver se eu tenho tempo para escrever, vou olhar tudo, porque às vezes diz até o tipo da fonte que a faculdade, que a revista ou o evento quer. Você pega, às vezes ela quer Arial, ela quer naquela quantidade de páginas, ela só quer 12, você manda 13, já é reprovado. Porque às vezes ela tem já uma revista, alguma coisa que ela vai fazer os anais, que só permite no máximo 12 páginas por artigo. Organização local e o tempo de estudo que você vai ter para fazer esse recorte ou ajustar o seu trabalho. Pesquisar bastante, evitar copiar e colar, ou seja, ser original. Não ache só porque o seu trabalho de revisão bibliográfica é fazer coxa de retalho, não. Que se fosse assim, eu fazia um artigo por dia. Não é de jeito nenhum. Não. Depois você vai estruturar o texto. De que forma eu vou priorizar minhas ideias, vou colocar num papel, vou utilizar sempre palavras familiares, evitar ao máximo ser genérico. De que forma eu vou remover palavras e frases necessárias, exemplificar sempre que possível, escrever frases curtas, mas sem perder a coesão, porque às vezes você quer dizer alguma coisa que tem 2 páginas, mas com um parágrafo e uma figura ou um gráfico, eu já mato a charada.
fica melhor para o leitor e para quem for ler o seu trabalho futuramente. Você conseguiu sintetizar, é o poder da síntese, sintetizar aquele conteúdo em uma figura, em um gráfico. Aí eu venho se comunique com clareza, ou seja, menos é mais. Cada parágrafo deve ser claro, objetivo, direto, não tente inventar a roda não, de jeito nenhum. Se comunique com clareza, leve as informações completas ao seu leitor e tudo mais, verifique os termos mais usados e tudo mais, que às vezes um termo que você utiliza não é tão bem visto, às vezes é uma linguagem muito coloquial, que para você pode ser culto, mais culta da língua portuguesa, mas não é muito coloquial da sua região. Você fala uma palavra tipo ai, aí é uma palavra muito usada para os mineiros. Então, utilizar esses termos muito genéricos, muito regionalistas, a não ser que o evento seja regional. Uhum. E o que é que você vai fazer? Estabelecer credibilidade, ou seja, depois que eu estruturar o meu esboço, eu vou dar início ao meu trabalho, eu vou pensar como o meu trabalho vai estar se posicionando ao meu leitor, eu vou ser claro, eu vou mostrar ao meu leitor como eu posso ajudá-lo, e eu nunca vou deixar de ser empático, porque às vezes tem gente que acha, pega um artigo, um relatório o nome já diz, relato, você vai relatar exatamente como aconteceu, você não vai dar o seu parecer. É tipo auditoria, eu vi ali, cheguei, aquilo e acabou-se. O auditor, em momento nenhum, ele pode chegar lá e dar a sua opinião. Ele pode dar entre seus pares de auditoria, mas não para quem está sendo auditado. Então, palavra de ordem, planejamento, organização e se atentar às regras. Esse ano, por exemplo, o EBA ia ser agora em maio, vai ser em novembro. Se eu quiser, e o evento ainda conseguir ter, né, na verdade, essa edição, eu vou lá no edital, vejo o que é que eles estão pedindo e me adequo. Se eu ver que não tem um tempo, já passou, esqueça. É melhor do que você se frustrar e dizer, eu já mandei, já tem 4 anos que eu tento, não consigo entrar. Mas por que você não está conseguindo entrar? Faça essa autoanálise, autocrítica, na verdade, porque não é fácil, mas também não é difícil, cabe planejamento. Para mim, tudo que a gente faz na vida tem que ter planejamento. É exatamente isso. Antes que eu comece a me despedir aqui, eu já vou falar, eu vou dar uma síntese, né, de tudo que a Simone falou, principalmente. E ela fechou a fala dela justamente com o que ela mais bateu a tecla aqui. Tudo depende do planejamento. Concordo em gênero, número, grau. Não é difícil, mas é preciso que você se esforce. É preciso que você se planeje. É preciso que você não acredite que as coisas vão cair do céu. O André até colocou, 1 hora é muito pouco, eu também acho que 1 hora é muito pouco, porque se der tempo a gente ainda fica Nem conversando. Nem eu vim passar o tempo, fiquei passada. Exato. E aí, ó, essa questão dos detalhes, essa questão do planejamento, essa questão de ter atenção para ler o edital, o manual, as normas que são pedidas, seja pela revista, seja pela faculdade, seja pelo evento, em qualquer que seja o caminho que você queira direcionar o seu trabalho acadêmico. Então, eu vou agradecer imensamente aqui a Simone, dizer que o espaço está aberto para futuras conversas. Aqui foi mais um bate-papo, a nossa experiência como profissionais Isso. E ainda estudantes, né, que a gente nunca deixa de ser. É verdade. Mas fica o convite, pode nos chamar, tirar a sua dúvida ou perguntar aí nos directs, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? E Exato. estamos aqui para disseminar o conhecimento, porque conhecimento é tudo. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado a Simone, muito obrigado a todo mundo que ficou comentando aqui durante a live. Infelizmente a gente já estava com um roteirinho pré-pronto das perguntas, então o que vocês colocaram aqui, já agradeço a todo mundo que participou, que mandou várias mensagens, agradeço a todo mundo que falou de mim, da Simone. Obrigado, Simone, obrigado a todo mundo, é isso. Tchauzinho. Obrigada e se cuidem, gente.